pessoa procurar o judiciário? É quando ela já está completamente incapaz de conversar com a outra parte. E geralmente isso acontece porque as relações são relações muito profundas, são relações familiares e que numa audiência você não vai resolver. Então a constelação traz a oportunidade de olhar para aquele dilema de uma maneira mais harmônica. E quando uma sentença não acaba com um conflito? Por muitos anos, era esse o cenário do judiciário brasileiro, principalmente nas varas de família. O Código de Processo Civil de 2015 incentiva o uso de técnicas alternativas nas resoluções de conflitos. Nesse cenário surge o direito sistêmico, onde a técnica de constelação familiar é aplicada no Poder Judiciário brasileiro. É a aplicação ao direito das leis sistêmicas que regem as relações humanas. São leis naturais, são ordens da vida que foram descobertas pelo alemão Bert Hellinger, né? Ele é o criador das constelações familiares e que tem uma influência nas relações humanas e que, quando elas são consideradas na aplicação da lei, na interpretação, também na elaboração da lei, elas geram mais paz, mais harmonia, elas permitem que seja incluído quem necessita ser incluído, que seja visto quem precisa ser visto, e assim para o trabalho dos profissionais do direito poder gerar um resultado de mais paz, de mais harmonia nas relações humanas. A constelação familiar foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta, filósofo e teólogo. Desenvolveu a abordagem da constelação familiar, onde antepassados poderiam influenciar o presente das pessoas, procurando técnicas para que os bloqueios amorosos pudessem ser removidos de qualquer geração da família. Constelação familiar é uma ciência dos relacionamentos. É um conhecimento desenvolvido por um alemão de nome Bert Hellinger, que, estudando a respeito da consciência, ele começou a compreender como funciona o ser humano, nesse sentido da consciência leve, da consciência pesada, e ele começou a desenvolver esse conhecimento, que é a constelação familiar, junto com uma dinâmica que a gente usa, que é o trabalho das constelações, que é uma visão sistêmica, fenomenológica, onde, através da postura das pessoas, ele percebeu que essas pessoas, elas sentiam as sensações de quem elas representavam. A justiça brasileira está buscando novos caminhos que facilitem a solução de conflitos. O Código de Processo Civil evidenciou essa solução consensual e ainda promoveu o uso de novas técnicas para ajudar na realização de acordos. Considerando que a mediação é a proposta para que as partes percebam as suas dificuldades e elas mesmas cheguem a uma solução, sem que seja indicada uma solução para elas, essa é a mediação. Do outro lado, a conciliação é com alguém dizendo qual seria uma saída boa para aquele caso, né? Em resumo, é isso. A constelação, ela entra como uma forma prévia de encaminhar as partes, seja para a conciliação, seja para a mediação. A utilização de métodos alternativos no judiciário tem sido muito benéfica para as partes. Tem feito com que o nosso poder judiciário seja mais humanizado, aproxime as partes e faça com que elas sejam autoras da própria solução dos seus problemas, não judicializando-os, mas resolvendo-os. E nós vemos hoje uma explosão muito interessante do uso da técnica da constelação familiar nos processos de ajuda, né, nesses embates jurídicos. A gente sabe que, apesar da prática das conciliações não serem novas, mas a mediação de uma ferramenta tão poderosa que utiliza inúmeros conhecimentos da psicologia se torna muito poderoso, muito eficiente. Se fosse tão fácil, eu juro que eu mudaria minha cara todo dia pra ficar diferente. Inventaria uma nova melodia pra te ver sempre contente. Se fosse tão fácil, eu juntaria meu passado e meu futuro e te daria de presente.
E todo livro de romance seria sobre a gente. Se fosse tão ruim assim, te deixaria tchau, bola pra frente. E falaria que eu gosto mais de bicho do que gente. Então a constelação familiar tem condição de reconciliar, sem forçação de barra, sem obrigação. É um trabalho que vem de dentro do coração, dentro da pessoa, porque ela muda o olhar dela dentro da relação e com a outra pessoa. Eu acho que a principal vantagem que a constelação traz é, primeiro, olhar o processo não só como um fenômeno jurídico, mas como algo que tem questão afetiva, questão familiar envolvida. A constelação familiar sendo aplicada nesse setor é um ganho muito grande, principalmente para nós, os brasileiros, que somos tão carentes de ações interventivas mais humanizadas. A gente sempre chega diagnosticando, a gente sempre chega passando uma medicação, a gente sempre chega rotulando de igual modo a justiça, sempre com um parâmetro, delegando uma lei, uma correção, uma punição. E aí, com essa aplicação dessa ferramenta, na justiça, a gente pode melhorar os relacionamentos, como a gente já viu comprovado, né? Diminuir a reincidência dos casos. O projeto Constelar e Conciliar se iniciou a partir da pesquisa da acadêmica Adara Campos, voluntária do projeto e consteladora, que consiste em aplicar a técnica das constelações familiares para a resolução de conflitos, onde as próprias partes realizam um acordo resolvendo seus problemas. O projeto Constelar e Conciliar, eu digo que é realmente algo do coração. Eu costumo falar que eu sinto quase como um filho, porque eu comecei a fazer mesmo por amor ao movimento, né? E tem 2 anos que eu sou voluntária. O Tribunal de Justiça é o primeiro tribunal que abriu o edital para receber novos voluntários, e hoje outros voluntários estão vindo da mesma forma. Na verdade, é um projeto comunitário, um projeto social, né? E eu vejo o projeto como uma grande política pública. Aqui na vara eu faço a seguinte avaliação: eu pego quantos processos eu consigo mandar, eu chamo em torno de 20 processos, ou seja, 20 processos, 40 partes, mais 10 advogados, em média, pode ser mais, por terem mais partes em alguns processos. Então eu junto essa capacidade, seleciono processos semelhantes e dentro desses processos, quando tem uma pessoa presente, independente de quantas partes sejam, se forem só polo ativo, só um no polo ativo e um no polo passivo, se uma parte ela chega e participa e vai lá no dia da constelação, a média de acordo é de 63%. Quando ambas as partes estão presentes, a média de acordo vai para 71%. A constelação familiar funciona como um meio em que a parte consiga ver a própria situação representada diante de seus olhos. A partir das reações dos representantes, o constelador busca conduzir os participantes a um ambiente de equilíbrio familiar, permitindo assim que a parte perceba onde originou o conflito. Como é que a gente pode se reconciliar? E perceber-se que muitas vezes atrás de nós que eu digo assim, na nossa história, aconteceram coisas que influenciam quem nós somos, influenciam o que a gente faz. Por exemplo, eu tenho um pai e tenho uma mãe. Tudo que eles vivenciaram e me deram faz quem eu sou hoje. E assim aconteceu com os pais deles, os avós, e isso foi passado de geração em geração e faz com quem eu seja hoje. Antes de constelar, eu participei de uma constelação e eu não conhecia as pessoas, que eu acho que é o mais interessante da constelação. Eu não conhecia as pessoas, não conhecia a história das pessoas que estavam participando, e eu comecei a ter sensações, né? Onde eu estava representando uma pessoa da família da menina, e eram sensações que não eram minhas. Normalmente a gente tem uma relação que seja involuntária ou inconsciente com aquela pessoa que está sendo constelada. Então existe uma ressonância daquilo que a pessoa traz enquanto questão com os representantes. Então é um presente, é um benefício
é um benefício não só para quem está sendo constelado, mas para quem faz a representação. Eu, vez em outra, faço aqui constelações. Até recentemente fiz uma constelação de uma separação que está em juízo porque a mãe proibiu o pai de ver os filhos. I know that you are hurting. I'm hurting too. I feel and feed off your tension, fear, and shock. Although I am young and cannot express verbally what is happening in our lives, I am still feeling the impact. My heart is broken every time I have to give up a parent. My sense of security is lost. Please don't assume that I am resilient. Please don't assume that my life will be exactly as it was, and that I will continue to feel the same love from both of you. I am a human being just like you. My needs are just like yours. I need love, attention, nurturing, stability, consistency, affection, understanding, patience, and mostly to be wanted. When you fight over me or put me in the middle of your argument, you are sending me the message that winning with each other is more important than my life. I am learning from you that it is better to be right than to be loved. You are teaching me that I came from a person who is unlovable and wrong, and that I am somehow wrong too. When you confide your hurt in my heart, you are storing up adult pain and robbing me of my childhood. You are taking away my belief that love is unconditional and replacing it with a message that tells me to become hard and not to love because I will get hurt and not be able to recover. You may not understand this today, and I am so small that you are not thinking about my future, but you are putting me at a greater risk of getting a divorce myself. At times, you are risking my safety to fill a void in your heart. My safety is your job. Without you and your protection, I am unshielded from the world. This will manifest in irrational fears for me, because I will stay in a state of fight or flight for most of my life. Someday, this initial shock will wear off, but how you choose to parent me through this crisis will never wear off. I will either feel your sense of selflessness, support, protection, or I'll have a scar on my heart with a message that reads, "Good things happen to good people. I must be bad." Thoughtfully, the child of divorce. Então, a gente vê que, assim, por exemplo, nessa constelação que eu fiz, que aconteceu aqui, que a pessoa trouxe, o problema que ele tinha era reconhecer a importância dessa esposa na vida dele. Ou seja, ele só olhava as coisas que ele julgava que eram ruins dentro do relacionamento e julgava ela como inferior a ele. E ele deu muito para ela. Quando ele reconhece dentro dele que o que ela deu para ele foi importante, e ela inconscientemente ou conscientemente percebe essa mudança nele. E às vezes ela não precisa mais usar os filhos para jogar contra ele, para aumentar essa discórdia no casal. Entendeu? Muitas vezes os casais usam os filhos como instrumentos de, vamos dizer assim, fermentar as dificuldades do relacionamento. A principal vantagem para a constelação para as partes é que elas podem expressar as emoções genuínas dela, que numa sentença ou numa audiência com um juiz, ela não vai conseguir colocar tudo. Então, digamos que ela consegue fazer aquela descarga emocional, né? Falar o que está doído, falar às vezes que não consegue comunicar, né? Olhar para outra parte e muitas vezes amenizar um conflito que, se ele chegou ali, é porque ele levou muito tempo sendo gerado. Quando vai para a constelação, o que acontece? Eles entram num grupo onde tem várias pessoas que estão com a mesma dor, onde tem várias pessoas que têm uma dor muito pior, onde tem várias pessoas e às vezes ele foi o constelado, então ele conseguiu olhar para aquela dor de uma outra forma, vendo até a origem daquela dor, vendo que às vezes o problema foi ele mesmo que causou, então ele já não chega tão armado. As pessoas chegam mais leves para as audiências depois da constelação. Encaminhei um cliente que estava sofrendo muito com o alcoolismo, estava se afundando nas dívidas, inclusive chegando à falência. E após o tratamento junto à constelação, o tratamento psicológico e a constelação, ele conseguiu, aliás, ele está conseguindo se reerguer.
principalmente questão familiar, a gente às vezes não consegue compreender, né, algumas situações. E eu acho que a constelação faz que tu tenha consciência de todo o processo, o sofrimento, tu consegue entender o sofrimento do outro. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, especificamente na Vara Civil de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, a constelação familiar foi aplicada em 52 processos, com um índice de 86% de acordos formalizados. A constelação familiar tem ficado conhecida pelos seus resultados. Mas quando a gente, por exemplo, tem um problema e desemaranha isso, vamos dizer assim, como se a gente tivesse um nó dentro da gente, e a gente desfaz esse nó, então nós mesmos, como clientes, como pessoas, nós podemos retomar o crescimento. Não que a constelação vá fazer a pessoa se desenvolver, mas a pessoa consegue se desenvolver por si própria. É como se fosse um navio querendo navegar e não percebesse as âncoras que ele tem. E a constelação tem condição de falar, olha, tem uma âncora aqui. Se você subir ela, você pode navegar. Até agora, todos os processos que foram objeto de acordo passando pela constelação previamente, eu só tive um processo que voltou. Nenhum outro voltou. Essa é a grande diferença da constelação, a ínfima taxa de rejudicialização. A constelação, ela faz com que as pessoas, os indivíduos, elas consigam diagnosticar o problema que tem por trás do conflito que levou à judicialização daquele caso. Então, elas acabam amadurecendo o problema e resolvendo entre eles, o que faz com que o processo não tenha continuidade. As partes, elas chegam cheias de armas, cada um traz suas armas e os seus escudos prontas para apunhalar o outro e dizer tudo de ruim que aconteceu naquele momento. Então esse é o momento mais tenso de todos, da audiência, porque depois da separação, em tese aquele casal não se encontrou. Em tese eles vão se encontrar pela primeira vez naquele dia, eles querem se matar. A gente consegue restabelecer o diálogo entre as partes que estão em conflito e saem apaziguadas, e a gente consegue, de fato, resolver o conflito. Não há mais processo depois disso. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia.
Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.